Oi, Esther. Oi. Só um minuto. E só para você refletir. Todo o trabalho que é feito numa casa bem dirigida, ele é primeiro para os homens. Por que primeiro para os homens? Porque compete ao superior auxiliar o inferior. E os nossos irmãos menores em tratamento hoje, principalmente numa casa como esta, eles passaram a ser instrumentos de Jesus para trazer até aqui aqueles homens ainda presos nos seus conceitos ainda religiosos e cheios de princípios ainda humanizados. Os animais, sim, estão trazendo os nossos irmãos para quebrar paradigmas. Então, razão por que quem precisa mais dos tratamentos são os homens. Porque estas criaturas de Deus que auxiliam no progresso de todos vocês trabalham no silêncio sem reclamar. Às vezes pode se perguntar assim, mas um cachorro fica dentro de casa apenas comendo e bebendo e depois morre. Estarão muito enganados e estarão fugindo de uma grande responsabilidade. Um cachorro não fica dentro de uma casa apenas comendo e bebendo, não. Ele hoje é um grande elo para auxiliar os nossos companheiros a serem melhores. Até porque, mesmo vocês espíritas, com grande conhecimento que têm, ainda são grandes geradores de bactérias espirituais. O maior problema que nós vivemos na Terra não são as bactérias que estão nos corpos de vocês, não são os vírus que estão nos corpos de vocês, que são, em grande maioria, benéficos no equilíbrio. O grande problema são as bactérias geradas a nível espiritual. E essas bactérias, quando elas acumulam, sim, elas trazem para toda a sociedade grandes enfermidades. O nosso desequilíbrio que gera. Porque elas existem a nível espiritual, mas o desequilíbrio, eles fazem com que essas bactérias se tornem fortes. Vocês tiveram a última experiência aí do Covid, que se chama Covid, não? E tudo é em função de quê? Daquilo que a mente está criando e dando vida. E os animais domésticos, eles têm uma capacidade muito grande de conviver com esses elementos da natureza. E, por sua vez, acabam, sim, trazendo para si grandes enfermidades humanas, cujos animais deveriam ter terra e não cimento para movimentar. Porque nós temos o costume, em quase todas as orientações que são geradas em nossa casa, um pedido para que os animais possam ter contato com a terra, porque é o campo magnético onde eles vão deixar aquilo que tiram dos corpos de vocês, que é o lixo mental criado. Então é por isso que eu tomei a liberdade de fazer esta referência, viu? Porque esta casa trata primeiro dos homens, porque conseguindo o equilíbrio dos homens, com certeza nós teremos muito mais capacidade para ajudar os nossos irmãos. E a responsabilidade maior é dos homens. Né? Perfeitamente. Aí depois, quando chegar no futuro, que vem aí correndo atrás de cachorro para a rua fora, ou atrás de gato, ou leão, ou elefante, não importa, não é isto? Vão entender por quê. Tá bem? É só para complementar. Obrigada. Deus abençoe. Obrigado. Que a paz e as bênçãos de nosso querido e amado Jesus seja uma constante em nossas vidas, conforme temos aqui falado. Por que não convidar todos os dias
o Cristo para almoçar em nossas casas? Por que não convidar todos os dias o Cristo para tomar o café da manhã conosco? Por que não convidá-lo também para participar conosco de nossas jornadas, do nosso dia a dia? E aí sim, nós nos sentiríamos envergonhados de fazer qualquer coisa contrária às leis divinas, porque nós temos uma visita ilustre durante todos os dias de nossa jornada em nossas vidas. Mas quase sempre a nossa condição humanizada nos distancia daquele que nós necessitamos estar próximos. Queremos a solução de nossas dores fisiológicas ou nossas dores morais através de medicamentos. Queremos dormir com o sono dos justos através de tantas drogas químicas que são usadas hoje, porque nós temos o direito e fazemos jus a tal. Queremos estar livres de todas as enfermidades que nós mesmos geramos, simplesmente tomando pílulas. Mas e a nossa parte? Cada um de nós é um edificador, é um construtor de nossa infelicidade ou de nossa felicidade. Cada um de nós carrega consigo todas as ferramentas de que necessitamos, de todos os elementos que precisamos e que Deus nos concede todos os dias, para podermos construir a paz e a felicidade que almejamos. Mas insistimos todo momento ainda de viver as paixões humanas, porque queremos nos iludir, queremos ser felizes por estas paixões, são passageiras. Queremos uma construção que alguém edifica com o ouro do mundo, mas o ouro do mundo não pode fazê-la. Somente nós que recebemos as ferramentas de Deus temos a capacidade de construir grandes edifícios ou pequenos casebres. Mas por que ainda insistimos em manter em casebres sem a mínima condição de uso? São casebres escuros, pelo egoísmo em que insistimos manter. São casebres pobres, porque dali não sai o princípio da caridade. São casebres que sequer entra a iluminação divina ou pelo sol, porque não geramos aberturas, porque somos completamente individualistas, esquecendo que fazemos parte de um conjunto. São casebres que não abrimos as portas para sequer ouvir. Outros que nos trazem o alimento que vai nos edificar, que vai nos fazer encontrar aquela paz. Não a paz que os homens criam, mas a paz que necessitamos. São casebres onde os seus proprietários têm o sono dos mortos, porque vivem apenas para aquilo que é ilusório e passageiro. Razão porque muitos espíritas ainda não conseguiram entender porque a quantidade de homens que morrem e continuam vivos, que sequer entendem de dimensões. Porque a vida é uma sequência. A vida é seguimento daquilo que fazemos, daquilo que construímos.
que ao morrer para a vida física, continuaremos morando nos casebres em que construímos, sem portas e sem janelas. E é somente pelo amor que um dia este morador baterá em algum ponto desta casa para ser ouvido. E quem estiver de fora pelo amor, conseguirá gerar uma pequena entrada para que a luz se faça presente. E para aquele morador, ao ver a luz, tenha o desejo e a vontade de poder dali sair e conhecer um mundo novo. O mundo das oportunidades. Muitas vezes os homens nos perguntam: como está fulano? Como está Bertano? Queria muito saber notícias. Independentemente do tempo, que o tempo de vocês não é o mesmo tempo da alma fora do corpo. 10, 100, 200, 1000 anos não representa nada para um espírito perdido que encontra-se na escuridão. O tempo não passa. E quando alguém acorda e que vê as vestes da atualidade, ele se sente estranho. Quando ele vê o movimento, a tecnologia, que ele sequer sabe dar nome a cada coisa, ele vive num mundo estranho, como se estivesse num outro planeta. Porque o seu egoísmo desligou completamente da vida familiar. E quando às vezes temos a oportunidade de presenciar a descida de Jesus aos rincões desta terra, muitos dirigentes, oradores despreparados têm o costume de pensar e de dizer: como pode um Cristo, um sol descer aos rincões desta terra? É porque ainda não entenderam a capacidade do amor e de amar. Ainda estão presos aos grilhões que escravizam àqueles que insistem em permanecer escravos das necessidades fisiológicas. Meus irmãos que tanto amo, o tempo é curto. A vida é um piscar de olhos para nós. E para tanto precisamos acordar. Por que vocês têm que ser igual a todos? Por que todos têm que seguir a mesma moda? Não. Vocês têm que ser diferentes porque conhecem mais, recebem mais. Jamais poderão no amanhã alegar ignorância, porque não sabiam, sabiam sim. Porque enquanto muitas casas espíritas fecharam as nossas falas para o público, mas não abrem mão delas para um conjunto de companheiros privilegiados. Não. Jesus não quer isto. Imagina se Jesus ficasse na sua presença terrena, circunscrita a 4 paredes. O que seria da nossa vida na atualidade? O seu evangelho não seria o medicamento de que fazemos uso na realidade, no nosso tempo, para tantas almas perdidas. Não, meus irmãos, acordam.
vençam suas vaidades e seus orgulhos. O tempo passou, o passado passou, vocês já não são mais reis e nem rainhas. E se tiver de ser escravos, que sejam escravos do Cristo, mas não escravos dos sentidos que são passageiros e que acabam com a morte física, mas que permanecem na alma após morte. Que Deus abençoe a todos.